em um só serviço. Então, quando eu for construir uma parede, eu vou pensar que ela já vai ser minha estrutura e, preferencialmente, já o meu acabamento também. Então, eu junto serviços da construção civil que normalmente seriam feitos separados. Sobre o retorno do investimento dele aí, que foi de 30% a 40%, está até um pouco baixo. Até um pouco Caramba, baixo. sério? No canal, porque a gente tem de outros alunos também que economizaram 70, 200, 300, mas nem todos os alunos voltam, né? Mas eu quero, um dos planos é organizar esses números e criar um número bem grande, né? Esse canal já economizou mais de tantos milhões de reais, sabe? Bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que é construir a sua própria casa. E os convidados de hoje são esses queridíssimos, que é um jovem casal de engenheiros civis, youtubers, tem um canal aí de mais de 500 mil inscritos, já considerados influenciadores aí na área de construção, e estão construindo a sua segunda casa própria. Então sejam bem-vindos, Amanda e Fernando. Obrigada. Achei a entrada assim um espetáculo. Até tô me sentindo aqui, uau! Prazer, gente. Obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes. Muito obrigado e prazer, pessoal. Show de bola. É isso aí. Então, Amanda, Fernando, a gente queria saber aí um pouco sobre a trajetória, de onde vocês chegaram para ter essa coragem de chegar até agora, de construir a sua segunda casa própria. Conta aí pra gente a sua trajetória desde o início. Deixa eu empopar aqui para ver. Começa. Não quero ouvir hoje de ti, vai. A gente estava se formando, se conhecendo na faculdade, aí engenharia civil, aí a gente queria um local para a gente, né? Queria se casar e tudo, e queria um local próprio. Aí surgiu a oportunidade de ir para Parnaíba, que é a terra da Amanda, que meu sogro tinha uns negócios lá envolvendo engenharia civil. Aí a gente foi trabalhar lá, conseguimos um monte de tipo de emprego. Sabe o pai do Cristo que tinha dois empregos? A gente tinha 3 empregos, né? Aí disso a gente foi juntando dinheiro. Tinha muito essa ideia de ter uma casa. Aí comprar era muito difícil, porque é muito caro. A gente é engenheiro civil, aí facilita construir. Mas a gente não queria ser aquele engenheiro. A gente ia se tornar tipo aquele engenheiro civil, casa de ferreiro espeto de pau, sabe? Tá. Tipo, conheço vários assim. Eu sou um engenheiro assim. Ah, gatinho. Nós somos engenheiros civis, mas não temos casa. Então, era muito difícil pelo preço que estava construir ou comprar casas. Isso antes da pandemia, né? Que isso em qual cidade? Em Parnaíba mesmo? Isso, em Parnaíba, no Piauí. A gente se formou aqui em Fortaleza, né? Que foi onde a gente se conheceu no primeiro ano de faculdade. Só que aqui em Fortaleza estava muito difícil encontrar emprego, aí a gente teve que ir para o interior, que lá é mais fácil encontrar emprego. Aí lá a gente virou professor, gerenciou as empresas da família, que era de pré-moldado e material de construção, material elétrico, as lojas. E ainda abriu nossa empresa lá, que era uma empresa de projetos e pequenas obras também. Aí isso tudo pra... Rapaz, é mais do que o pai do Cris, viu? O pai do Cris tinha 2 empregos, né, não? Não, aí detalhe, depois disso tudo a gente adicionou o 4º emprego, que era o YouTube. Então, à noite, como eu ia fazer coisas da casa, a gente ia fazer instalação de prateleira, as coisas da casa, acabamento que estava faltando fazendo nós mesmos para economizar. A gente acabou abrindo o canal do YouTube como o 4º negócio, né? Então, a gente foi diversificando bem desde o início. Aí depois o YouTube alavancou e a gente ficou mais concentrado nele. E a gente que era professor agora, hoje em dia, só dá aula para nossos alunos particulares, né? O pessoal da... Não, Kate, eu lembro. Não, desculpa, eu lembro na época que eles começaram com o canal do YouTube, né? Quando que foi isso? Há uns 6 anos atrás, não é? 5 anos atrás, em 5 anos 2018. atrás. 2018. E da onde vem essa ideia? Assim? Porque, né, no YouTube não é tão... Pô, vou falar de construção, construir uma casa, não é um assunto assim tão fácil de começar, né? Igual a gente, começar um podcast é mais fácil, né? Como que foi isso aí? Não, na verdade não, os dois são... Ó, eu vou avisar logo, vocês estiverem achando que isso aqui é fácil... Eu acompanho podcasts assim desde 2015, 2016.
Não, mas No tempo em que era só mato esse negócio de podcast. É interessante como a gente foi parar na internet, né? Porque a gente sabia que queria trabalhar com a internet, que a gente já era essas pessoas que passam mais tempo na internet, né? Então, na verdade, a gente até pensou, vamos mirar na Lua, né? Vamos ver nossos empregos dos sonhos. Aí o Fernando pensou, não, quero ser jogador de Dota, profissional da internet, fazer stream, né? Aí eu pensando, o que eu quero, meu Deus? Quero transformar um vício em dinheiro. E eu queria abrir um canal de viagens no YouTube, né? Porque eu adorava ver aquela galera viajando. Isso aqui é meu trabalho dos sonhos. Ó. Cheguei no hotel, a gente fala aqui sobre o hotel. Que lindo o hotel. Olha que lindo meu drink. Eu quero ser. Na época, tava começando as blogueiras, né? E era uma, tipo assim, a profissão mais... Era hype. Era um hype, assim, as ganhando dinheiro fazendo isso. Parecia a coisa mais fácil do mundo. Eu, pronto, quero ser isso aqui, né? Parece o melhor custo-benefício que tem. Só que aí... Isso era o que a gente mirou, né? E o que a gente acertou foi o canal de construção, porque a gente tinha esse conhecimento que era muito necessário para as pessoas. Muita gente quer construir a casa própria, né? De acordo com as pesquisas, mais de 81% das pessoas brasileiras querem a casa própria, né? E aí a gente não tem condições financeiras, né? Que é o mais difícil para a gente fazer, né? É o dinheiro. Total. Quantos por cento, desculpa? 81%. 81%. Mais de 80% das pessoas. Você tá dentro desse número aí, Kate? Não, é que eu fiquei com uma dúvida. Que quer a casa própria ou que quer construir a casa própria? Quer ter uma casa própria. Quer uma casa própria. Não, mas de qualquer forma eu tô nos dois. É que, tipo, depois... Quer comprar alguma coisa... a casa própria. Ou tá alugado ou tá na casa de alguém. Eu já ia puxar a chamada aí para os nossos 5 minutos falando que a gente teve essa semana. Dá uma olhada na nossa reportagem que saiu no Globo. Não, já botou o link aqui. A gente passa o link e depois a gente coloca. Vocês... Nessa entrevista? Da hora. Foi. Botou lá no restinho da entrevista, eu lendo a nossa própria entrevista. Olha só, é muita gente mesmo, né? De acordo com a Globo. Não, mas talvez até seja mais, né? Quem não quer, né? Aí vocês foram com essa ideia. Tipo, beleza, vamos falar de construir a casa própria, de ter a casa própria. O começo foi como a Amanda falou. A gente queria poder trabalhar na internet, fazendo vídeo e visitando pousadas, viajando o mundo. Só que a gente só recebia não das pousadas, né? Oi, posso visitar aí e fazer meu trabalho? Não. Quem é você? Não. Então, como a gente não conseguia, né? A gente tentou muitos tipos de conteúdo. Até hoje tem vários tipos de conteúdo. Aí, porque a gente tentou vários tipos. Vários, muitos. Aí, um que pegou muito foi a gente fazendo móveis lá em casa. Mas principalmente porque apareciam umas videocacetadas. Assim, porque, olha só. A gente errava muitos móveis. Muito. A primeira prateleira que eu fui instalar, eu queria fazer baixo custo, né? Economizar nos móveis da casa. E aí eu fui instalar uma prateleira com uma sobra de madeira que tinha na obra. É isso. Vou fazer, todo mundo na internet está fazendo, é fácil aqui, ó. Furou, parafusou, é isso. Aí fui fazer o negócio. A prateleira caiu. Quebrou o meu liquidificador de R$300. Quebrou a minha pipoqueira de R$110. Com isso eu consegui. Você instalou, colocou as coisas e ela não aguentou. Aí caiu tudo. Eu tudo gravado em câmera. O meu primeiro vídeo para ensinar as pessoas a economizar, e eu gastei R$400 que eu não tinha, né? Então, e esse viralizou. A desgraça alheia a galera gosta de ver. Pronto. Daí a gente viu que era só isso. É só continuar falhando que um dia ia dar certo. Demorou 6 meses para os primeiros 1.000 inscritos, que é o mais difícil, né? Mas depois deu certo. E assim, então vocês foram testando vários temas e, vou fazer uma prateleira de baixo custo. E aí vocês sentiram nicho ali e tal, mas ainda não tem a ver com o que vocês fazem hoje. Tipo, não. Talvez teve um fóssil ali do que se tornou. Mas como que foi desenvolvendo assim? Não, até antes de começar o canal, eu tentei fazer um canal que era para jogar Dota, jogo de computador. Aí eu tentei fazer, a gente também tentou ir para mercado financeiro. Focada, né? Deu para ver tranquilamente que o mercado financeiro quem ganha lá, quem está dentro dos negócios lá fazendo, tem informações privilegiadas. Entendeu? Os trades ali e tal mesmo, né? Aquele pessoal de day trade ali. E aí nos restou o que a gente tinha de melhor, que era o nosso conhecimento da faculdade, né? Que é um conteúdo muito único, que, tipo, não é todo mundo que, tipo,
faz engenharia civil e muito menos pessoas ainda fazem engenharia civil e estudam paralelo à economia em casas, porque eu tinha feito isso na faculdade por necessidade própria, né? A gente queria construir nossa casa, então eu aproveitei o meu trabalho de conclusão de curso, que era obrigatório para se formar, né? Eu não, vou fazer algo que seja útil para mim. Então, no trabalho de conclusão de curso foi como construir uma casa com muito baixo custo e o projeto da casa também. Isso também é uma excelente dica para trabalhos de conclusão de curso. É fazer um trabalho que ou você está trabalhando já em alguma coisa, está estagiando naquela área, você pega informações do estágio, ou você vai aplicar em alguma coisa na sua vida. Porque senão fica eu fiz um trabalho no TCC e nem lembro o que foi que eu escrevi. O meu caso foi isso. Tipo, eu lembro, mas eu não uso nada, nunca usei. Por que eu estudei isso, né? Para que eu dediquei uma da minha vida estudando isso, né? Uma boa ideia. Aí, pois é. Aí eu esqueci o que quer dizer. Tudo bem. Aí sim, o canal do YouTube, como é que acontece? Quando a gente quer atrair o público, né? Tipo, não, vem me ouvir aqui o que é que eu tenho para te dizer que é importante. Por exemplo, a gente vai nas coisas mais primitivas, né? Que a pessoa se divertir, a pessoa rir. A construção é um tema muito técnico, que exige... É importante, porque é uma construção da nossa vida, faz parte de construir nela também. Só que esse assunto que é muito técnico, a gente trouxe de forma divertida. É tipo assim, quando o cara vai vender alguma coisa, ele pega um hambúrguer, assa um hambúrguer bem bonito, bota ali no hambúrguer um queijo, bota ali uma cebola caramelizada. Aí você tá babando, você quer que dali no final ele te vende a espátula, entendeu? Te apresenta a espátula, que tá toda, e a gente não notou porque a gente tá focado no hambúrguer. Então a ideia é que as pessoas acabem aprendendo as coisas sem perceber até que estão aprendendo de uma forma divertida. Por isso que a gente eu não sei que a gente tem essa estratégia toda, não. Tá desmerecendo meu trabalho, porque é tudo trabalho. Então a gente teve essa ideia de tipo, pô, já que o pessoal tá gostando de vir aqui no nosso canal, rir da gente fazendo as coisas, vamos fazer as coisas para entreter também. A gente aprende durante o processo e depois a gente foi oferecendo o que tinha de mais valor e útil para eles que a gente podia oferecer, que era o nosso conhecimento sobre construir com baixo custo. Então a gente ensina a fazer uma prateleira, ri ali, mas aí a pessoa, quero fazer uma prateleira, mas lembrei, não tenho casa. Aí eu, te ajuda a ir até a casa. Aí isso que se tornou um negócio, né? É interessante, porque assim, vocês tinham um projeto de construir a casa de vocês, né, e montar os móveis de casa. Aí vocês, ao mesmo tempo, compartilhavam o conhecimento de vocês, né, que é essa questão de construir e tal, e ao mesmo tempo, né, estavam ali desenvolvendo a parte do negócio online, né, de trabalhar na internet. Então, assim, acabou casando as três coisas, né, e toda semana eles postavam um vídeo e era como se fosse um programa, cara. Tinha até, tipo, uma entrada, assim, sabe? E aparecia a cachorrinha dela, cara. Essa cachorra era a cachorra mais famosa, assim, do YouTube, cara. Era sensacional. A Cacazinha, porque também tem uma coisa diferente no nosso canal, né? Não vou dizer uma loucurazinha, mas que cada bicho tem sua voz própria, entendeu? Então é tipo aquelas dublagens da Disney. O que a Disney faz, ela bota. O que a humana tá fazendo, tá pensando? E só entrando nesse assunto, a gente já volta pro assunto principal. Quantos bichos vocês têm? Olha, para ser sincero... Aí menos, né? Hoje em dia, a gente tá morando com a gente aqui, tem 4. Mas se tu for fazer o IBGE, assim, da família, a gente já chegou a ter mais de 20, 30, assim, porque era um terreno, né? Então, tinha muito bicho. Mas personagens mesmos eram 5 no canal. Agora entrou mais um, se foram 2, ficou com 4, né? 4. 2 cachorros e 2 gatos, é isso? Não, cara, a gente ia pra casa deles, velho. Era um zoológico, meu amigo. Chegava no portão, buzinava assim, já eram uns 10 cachorros lá. Eita, ô, Chang, é a casa onde vocês gravaram e vocês filmaram. É essa que você foi? Sim. É a primeira casa deles, né? Da hora. Muito chique. E, pessoal, assim, aí, beleza. Aí o YouTube, vocês continuaram criando conteúdo e com esse foco de entreter e ensinar algo, né? Isso. E durante essa evolução, assim, o que vocês foram aprendendo, acertando, errando e tal? Vocês conseguem trazer algo da memória ali? Tinha outra coisa também, que é a questão de que a gente precisava dos móveis que a gente estava fazendo. Nem que os vídeos não dessem em nada, a gente ainda tem o móvel, sabe? Então não seria uma perda de tempo se a gente... é verdade.
Tinha esse Para ponto. matar vários coelhos com uma cajadada só. É. A gente, como eu estava falando, a gente fez muito tipo de conteúdo e muitos deles falharam. A gente acabou focando nos que a gente foca hoje, porque o público dava mais atenção para a gente, mais interação, mais perguntas. Você tem todos os dados ali no YouTube, né? De tempo de O retenção. próprio público diz o que é bom e o que não é. E o que as coisas que a gente que não foram para frente, ninguém nem lembra. Ninguém lembra, porque ninguém viu. É uma questão, não, mas vamos lá. Medo de começar qualquer coisa e falhar e achar que vai ser uma mancha na história. Minha honra tá ferida. Não, mas assim, se de repente as pessoas, né, o público, estivesse gostando de vocês fazendo, sei lá, jogando Dota, né? Enfim, vocês iam estar fazendo isso, então vocês não estariam fazendo... não estariam seguindo essa carreira de construção, é isso? A Amanda estaria viajando e o Fernando estaria jogando. Esses moleques aí estão fazendo de dinheiro na internet, esses streamers aí. Eles abrem um stream com 6, 8 horas jogando por dia, ganha coisa ainda de 5 tá mil ainda no se dia. sente Uma remorçado. pessoa que passar 8 horas jogando videogame, interagindo com o público que tá te dando maior bola no jogo. Eu acredito. Ganhar 5 mil contos. Eu acredito hoje em dia. Eu fico indignado. Imagina o caba que tá dando plantão, que é médico, e ganha 1.500 no dia de trabalho. Eu não vou dizer que não voltaria, tipo, atrás e, vamos lá, ver se dá certo aí. Não, eu vou instalar agora. Não, tipo, Fernando, mas você joga ainda? Você joga ainda? Você eu vou voltar. Tem que construir a casa, não dá tempo. A gente só trabalha hoje em dia, entendeu? Entendi. Mas, tipo, eu acho que tem tem uma história da figueira, né? Que, tipo, você pode ter 1 milhão de vidas, né? Todas as derivações que sua vida pode ter tido. E, tipo, uma delas, imagina ser o Fernando, jogador profissional de Dota, né? Isso aí seria muito legal. Mas também, a que a gente tá, né? O ramo que a gente tá, é uma coisa muito linda, né? Uma coisa que eu não consigo voltar atrás e refazer nada. Porque ajudar as pessoas a terem a casa própria é um propósito muito bom. E, tipo, isso ali é uma coisa que eu tenho muito em mim, que é a questão da ecologia, né? Sempre gostei muito de planta, bicho. Então, o fato da construção econômica também ser ecológica, tipo, você mata 2 coelhos com um tiro só. Você não só ajuda o meio ambiente, que era uma coisa que eu queria muito, como você ajuda as pessoas, que é aí que você consegue ajudar o meio ambiente, né? Você tem que primeiro ajudar as pessoas. Sim. Isso é sustentável, né? Quando a galera fala de sustentável, só cuidar da natureza, isso não é sustentável. Não é. Isso é ecológico. Exato. Tem que ser econômico também. É um ponto muito... Então, achei que são 2 coisas que, como eu gosto bastante, que é economizar e o meio ambiente, né? Estou muito feliz, graças a Deus. Nada a reclamar. E conta um pouco, assim, sobre os números que vocês têm hoje, né? Quantos alunos... um pouco aí de quantas pessoas que frequentam aí um canal de vocês. Fala um pouco aí, por favor. Tenho uns 600 mil inscritos, contando o Instagram e o YouTube. Não, tem mais. 650, por aí. Ó, 50 mil, quando chegar em 50 mil, achar que 50 mil tanto faz, meu, a gente vai não, 50 mil não ganha troféuzinho ainda não, cara. Não, mas pô, a gente tem 10, 20 hoje. Pois é. Mas é o que eu disse, os 1.000 primeiros são os mais difíceis. 114 mil no Instagram, tem 630 ou 530, acho, no YouTube. Eu tô mirando 2.300 alunos. 2.400 já agora com essa última turma. Animal. Mais ou menos uns 800 a 1 milhão de visualizações por mês. Eu queria ter, era o quanto de dinheiro que a gente já conseguiu economizar para os nossos alunos. Ia ser legal, né? O quanto eles economizaram, assim você diz? Aqui, ó. Pois é, tipo assim, nessa casa aqui, como a gente faz tudo tabeladinho, a gente sabe que a gente economizou por baixo. A gente tem tudo. Centavo, assim. A gente economizou de 15 mil, a gente gastou 71, sabe? Então, assim, uma economia aí de, nem sei, 60 mil. A gente faz estimativas de como seria construindo convencional e ver quanto é que a gente gastou na realidade, mudando os métodos. Aí seria legal se a gente tivesse no canal, porque a gente tem de outros alunos também que economizaram 70, 200, 300, mas nem todos os alunos voltam, né? Mas eu quero, um dos planos é organizar esses números e criar um número bem grande, né? Esse canal já economizou mais de tantos milhões de reais, sabe? Muito legal. Legal. Em vez do impostômetro, vão ter o salvômetro, né? Salvando exatamente. milhões e tal.
Pô, animal. Aí com esse Sim. valor você conseguiria comprar, se você fosse rico, um Porsche, 100 euros. Clickbait total. E Gente. qual que é o perfil, assim, das pessoas que procuram o curso em si? Porque uma coisa é estar acessando o canal, né, consumindo conteúdo, mas quem realmente compra o curso? Quem são essas pessoas? A gente tem até esse dado que a gente fez a pesquisa, são pessoas entre 25 e 40 anos, ou seja, a massa trabalhadora, Jovens. né? Uhum. Jovens, a massa trabalhadora, que querem a primeira casa. Normalmente eles querem construir a primeira casa própria para sair de um aluguel, para sair da casa dos pais, casa da sogra, porque a gente tem que morar em algum lugar, né? E aí, como construir, a gente tem bastante... E gostam de casa também, né? Gostam de bicho, espaço, se identificam mais com essa filosofia de vida que a gente leva, que é uma coisa mais lenta, né? Até hoje em dia considerado, levando em consideração a velocidade da internet. Mas é isso, essa galera. E que também todos é muito interessante. A maioria tem um bom grau de escolaridade, né? Então a gente vê também como é que isso impacta nas pessoas, né? No desejo das pessoas. É isso. E quantas pessoas, assim, na verdade, quanto a pessoa precisa ter de dinheiro inicialmente para poder construir uma casa própria? Olha, tem casos de casas que são casas minúsculas, em que às vezes eles botam até em cima de rodas, né? Tipo, fazem ela ambulante a casa, sabe? Sim. Seria a menor casa possível e a mais barata possível, assim, que daria para considerar uma casa e tal, com um quarto, uma cozinha, mas tudo uma coisa só, né? Um quarto. E nem paga IPTU, no caso. Não é sem terreno. Se tiver sobre rodas, não é IPTU. Paga o IPVA, né? IPVA é mesmo? Não, que loucura, cara. Seria um carro, né? Paga IPVA? É meio que isso. Se for IPVA é outro só que de veículos, é tipo para caçamba do veículo, alguma coisa assim. Uma casa desse tipo que você falou tem tudo. Tudo minúsculo, mas tem tudo. Tem esgoto, eu te mando umas fotos aqui para tu postar. Tipo assim, 15 metros quadrados é um tamanho... 15 metros quadrados, tipo um quarto. 15 metros quadrados, normalmente é um quarto nosso grande, com banheiro, digamos assim, num apartamento. Num apartamento até que é menor, porque apartamentos são menores. Uma casa normal. Térrea de 80 metros quadrados. Só que aí, nesses 15 metros quadrados, a gente consegue as kitnets, né? O começo de uma kitnet. Então, entre 15 e 25 metros quadrados, a gente consegue atender todas as funções para a sobrevivência humana, com ergonomia, com móveis inteligentes, com coisas bem... os móveis, né? Ali é uma cama, vira um sofá, aquela coisa. Então, assim, a gente pode partir... Meio estilo japonês, né? Que pouco espaço. E igual os motorhome também, né? Motorhome, tipo, americano é isso, né? Parece. Fornece tudo que precisa, né? Pronto. Esses seriam os valores iniciais. Aí, a partir daí, o sonho vai crescendo. Mas também, quanto mais a pessoa puder investir. Também tem reformas, pessoas que querem ampliar a própria casa, reformar até o próprio quarto. Mas falando de valores, tem pessoas assim que, por exemplo, com 5 mil reais, ele vai lá e autoconstrói, ou seja, ele mesmo bota a mão na massa, compra só material. Teve um estudante que fez isso, ele autoconstruiu uma dessas casinhas que o Fernando está falando. A gente já visitou. Nossa, que legal. Simplesmente é zero dinheiro, a quantidade minúscula de dinheiro. Pouco, a gente consegue guardar melando mesmo, mexendo, misturando a massa na terra e levantando as paredes. Dá para construir com pau e pedra. Derrubando uma árvore para pegar os captura selvagem para fazer os pilares, as vigas, a estrutura do telhado. Mas tem essa gente, a gente já foi. E não precisa ser engenheiro. Essas pessoas não sabem o que significa ser engenheiro. Não precisa ser, mas é bom ter só o acompanhamento, pelo menos ali para tirar dúvida, a distância, sabe? De um profissional que trabalha legal, com isso. Que a gente já teve um contato que assim. faz. Já teve um contato com pessoas muito humildes que construíram casa. Sim, bem humildes mesmo. É nesse sentido assim de que até o português da pessoa é diferente, sabe? O legal... Mas daí para cima. O legal é que você pode sair desses valores absurdamente baixos e investir o quanto quiser. Por exemplo, eu considero que para você construir uma casa confortável, eu separaria ali entre 100 a 200 mil reais. Só que, se a gente for no mercado de casas, porque para muita gente isso pode ser já muito dinheiro, né? Mas se a gente for para o mercado de casas que a gente tem hoje em dia e for direto num arquiteto, direto num engenheiro e não saber o que pedir, você vai sair de lá com $500 000 para cima, entendeu? Para gastar por baixo.
entendeu? Você não vai gastar menos do que isso, porque ele vai te passar o que tem de padrão na Constituição Civil. Não, e uma casa de 200 mil pronto você não acha mais também, né? É uma casa muito minúscula ou em mau estado, né? Não é pronto para morar, né? E isso que eu queria chegar. Então, esse ponto é bom. Eu tenho certo interesse, né, nisso e tal, mas... Não, ele está fazendo aqui já um negócio para fazer a casa dele. Aproveitando. Não, mas assim, ó, esse é um ponto. Eu assim, ó, sei lá, até os meus... Porque o meu cunhado, o meu cunhado, o primo da minha esposa, ele trabalha com arquitetura e tal, e o primo da minha esposa fez a casa dele, construiu do zero, comprou terreno e foi. E algo que eu nunca tinha pensado sobre. Tipo, eu sempre pensei em comprar uma casa ou um apartamento e tal, mas esse me deu meio que um clique. Então, eu queria meio que, né, não no detalhe, mas a gente tentar mensurar o prós e contra de comprar uma casa pronta ou construir. Alguns contra que ele sentiu foi um fluxo de dinheiro, que, tipo, meio que ele falava que semana a semana parecia que estava vazando dinheiro, né, da carteira dele, que ele tinha que pagar pedreiro, mão de obra, material. E eu até... né, como não vou falar o nome dele nada, eu posso até abrir os valores e tal. Eu fui na casa, super boa, é no condomínio em Sorocaba. Então, o condomínio ele tem aquele layout padrão que tem que ter, mas assim, o que ele me passou, 200 mil de terreno, então são valores super altos, assim, tá? Mas 200 mil de terreno, gastou mais 750 mil para construir. Aí construiu a casa. Então, a gente está falando ali de 950 mil total. E ele comentou que já em 6 meses, assim, ele recebeu o mobiliário, ele tá o corretor, pagando 1.200.000, 1.300.000 assim, na casa. Então, como vocês veem isso? Tipo, assim, os 40% a mais do que ele gastou, né, a casa pronta, se ele quisesse vender, ele meio que conseguiria, assim, sabe? Tipo, ele não vendeu, mas... Mas ele já valorizou. Super, assim. Então, tipo... Então, eu queria voltar lá desde o começo, né? Então, construir ou comprar algo pronto, tipo... O valor que ele construiu tá, como eu disse, né, dentro do mercado, 750 mil. Você vê casa aí realmente nesse valor, porque a construção convencional ela custa mais ou menos isso daqui mesmo. E o terreno também, o valor normal de terreno na região aqui que a gente mora, um valor também que você encontra ali em outros condomínios fechados, inclusive aqui em Fortaleza. Só que quando você tem a opção, como tu disse, a casa pronta, 1.200.000. Por quê? Só de você não comprar a casa pronta, mas de construir, obviamente quem está construindo está investindo ali trabalho, né? Quando a gente investe trabalho junto com dinheiro, geralmente isso valoriza, né? Cria valor ali. Então, só da pessoa poder construir no lugar de comprar pronto, ela já economiza nessa etapa aí pelo menos uns 30%. Fora isso, ela ainda tem a possibilidade, que eu acho que é o mais importante, de primeiro escolher quanto a casa vai custar, porque ela vai escolher cada item da casa, ela vai escolher a fundação, vai escolher o piso, vai escolher as paredes, o acabamento, vai escolher os tamanhos, vai escolher tudo, a cobertura, os métodos construtivos. E nisso ela tem muito espaço, não só para escolher algo que ela gosta, e que é do jeito que ela sonhou e atende às necessidades dela, como também algo que pode ser mais econômico, ela tem mais liberdade, digamos assim, para escolher e modificar para adequar a ela. E também a questão do terreno. Quando a gente vai comprar um terreno, né? Muita casa pronta que a gente vê por aí no mercado, eles pegam a planta e replicam. Então, para economizar projeto, eles usam o mesmo projeto à torta e à direita. Então, como é que a mesma casa pode ser construída no sul do Brasil, no centro-oeste, no norte, no nordeste, de 4 ou 10 posições diferentes, rodando assim, falta não botar a casa, tipo, ela fica mudando o terreno, ela fica mudando a posição dela no clima. E não se preocupam com o entorno, né? Como é que é a região, como é que é a chuva, como é que é o sol, como é que são as vegetações locais, a vizinhança. Isso gera casas extremamente desconfortáveis, caras, não só de caras de se morar, por exemplo, às vezes, exemplo real. Minha sogra alugou uma casa em condomínio padrãozinho as casas. Então, as mesmas casas que tinham na frente tinham do outro lado. E a casa que ela pegou tinha um vidro que pegava simplesmente todo o sol do oeste, do fim do dia
do início do dia ao sol nascer, era quase 24 horas de sol por dia, né? Pegava até o sol que a lua emanava de volta. Então era uma casa sempre muito quente, né? E tipo, você mantém uma casa dessa, é um ar-condicionado 24 horas por dia e energia todo mês lá no talo. E tipo, isso poderia ter sido evitado se a casa tivesse sido pensada para aquele terreno, né? Então, quando a gente compra uma casa pronta, a gente tem que ter um cuidado redobrado para saber se quem construiu aquela casa pensou onde é que aquela casa está construída. Sobre o retorno do investimento dele aí, que foi de 30% a 40%, está até um pouco baixo. Até um pouco Caramba, baixo. sério? Não, tem construtores que é de 50% para cima. Caramba. Ele botou 1 milhão na casa, Nossa. aí no terreno, 1 milhão na casa, no terreno, e vai vender a 1 milhão e 600, 700, muita 800. gente vive só disso, né? Caramba. É um dos mercados assim brasileiros talvez que eu ele tenha vejo bem. gastado até demais nessa construção. E muita gente desse mercado brasileiro de construir para vender não é nem engenheiro, é só pessoa mesmo que sabe movimentar o dinheiro, né? Então ele vê que a construção civil tem essa possibilidade de movimentar o dinheiro. Quando ele geralmente encontra um construtor que consegue construir de forma econômica e viável para o mercado, aí ele sai construindo, vendendo, construindo, vendendo, construindo, vendendo, porque é só botar o dinheiro para trabalhar. A gente, inclusive, a nossa primeira casa, a gente construiu ela, na época, 5 anos atrás, foi 140 mil, né? Com técnicas de baixo custo, né? Bem baixo custo, mas foi 140 mil. Desses 140 mil, como a casa tem 240 metros quadrados, eu não vou falar o terreno porque eu não sei quanto é que está valendo ali na região, mas só a casa de venda, a gente poderia estimar aí por baixo uns 4 mil reais, que dá, deixa eu ver aqui, 6, dá uns 960 mil, ou seja, você investe tipo 140 e retorna se a gente fosse vender uns 960. Eu tô falando assim. Esse 140 também foi antes da pandemia. Subiu muito. Que era mais barato, né? Eu botei 4 mil reais o metro quadrado. 960 é hoje. Eu botei 4 mil reais o metro quadrado de venda, porque se você pesquisar no FIPESAP, que é um índice que a gente tem do Brasil, que fala quanto é que estão custando a venda dos imóveis, né? Você vai ver aqui em Fortaleza 5 mil, 6 mil, 8 mil, 9 mil. Aí eu chutei 4 para lá. 900, mas nem que fosse 500 ou 600. Já é um baita negócio. É 3x já para 3x. Bota no FIPESAP assim, baixo, né? Tipo para baixo. Mas é isso. Construção sempre foi um investimento aí que muita gente lucrou bastante, e também imóveis, que é os terrenos, comprar um terreno. A maior dica do terreno é a localização. Tipo assim, o terreno pode não ter nada e tá tudo lascado. Se a localização dele for boa, é suficiente para subir muito o valor dele. Certo? Porque também tem que entender que é um... Tipo, a cidade está crescendo para aquele lado. É um jogo de longo prazo. Então, você compra, em 2 anos, a cidade chegou lá, aí ele valoriza, porque está do lado de um shopping. É um jogo de longo prazo, porque a inflação... eles conseguem colocar os zeros a mais no dinheiro, R$100 que comprava antigamente a compra do mês, hoje em dia não compra a compra da semana, né? Então, só que eles não têm como fazer isso com os terrenos. Então, como as cidades crescem, os terrenos vão ficando cada vez mais raros. Eles não têm como multiplicar a quantidade de terreno que tem ali. Valoriza, né? Vão valorizando. Aí, por isso que eu acho que é uma coisa que eu não tenho interesse de vender. Eu prefiro rentabilizar em cima e ainda deixar aquele patrimônio não só rendendo a curto prazo com aluguéis, como rendendo a longo prazo com valorização com o crescimento das cidades. Né? A casa ela é uma coisa para durar 80 anos, 100 anos ou mais, né? Concordo. Então, quando vocês mudarem para essa nova casa, vocês vão alugar primeiro? Já estamos. Já está alugada. Show de bola, show de bola. Eles começaram com um container, cara. A gente está no container. Isso é um container. O container hoje é o quarto deles. Exatamente. Escritório. Eu vi que tá com o colchão novo ali e tal. É esse? Que tem, tipo, todo aberto ali e tal. Da hora. Massa demais. E assim, Amanda e Fernando. Perdão, Chega, só assim. Sim. Quero... para construir uma casa, o que é imprescindível de profissional, assim? Então, vamos pensar uma casa de 3... Uma família brasileira, né? 4 pessoas. O que é imprescindível, assim? Quantos pedreiros seriam? Qual o tempo esperado? 1 ano, 6 meses? Né? Pensando que só tem um terreno ali. Vocês conseguem passar esses macro números, assim? Uma média, né? Obviamente. Vamos ver aqui. Se você botar isso, só um pedreiro com um servente, ele desenrola a casa toda. Assim. Sério? Claro. Uma casa técnica
Porque tem pedreiro que mexe com também a tubulação, mexe com elétrico. Porque tem que ser um cara bom, né? Um cara capacitado. Já ia dizer, não é o mais indicado. Entendeu? Tu perguntou o mínimo. O mínimo, na verdade, eu diria que o mínimo é só você mesmo. Porque você com uma consultoria de direcionamento. Porque, assim, tem muito método que você pode botar a mão na massa. Tipo, o tijolo ecológico é o meu favorito. Você compra, você mesmo vai, porque não precisa ser um pedreiro para usar ele, sabe? O pedreiro, ele sabe deixar as paredes mais retinhas e, claro, que com o auxílio do pedreiro, você vai aprender tudo bem mais rápido, né? Mas... então, daria para levantar só com um pedreiro que já tem experiência por toda a parte da casa. Agora, a gente já tem uma separação entre o pedreiro que vai levantar a estrutura e as paredes para o pedreiro que vai dar o acabamento. Normalmente faz essa separação porque o de acabamento ele já trabalha todo dia só em deixar as coisas finas, enquanto que o da estrutura ele é mais bruto, né? As coisas são mais brutas. Aí a gente tem que adicionar aí o eletricista e o bombeiro, que são sistemas fora, que normalmente que é bom também separar. Aí eu estou aumentando, né, à medida das possibilidades que a pessoa tem. Porque o normal é a pessoa contratar um pedreiro e rezar, aí a casa para, que acabou o dinheiro, aí deixa um ano parado, aí volta um pouco de dinheiro, quer tentar continuar a casa, e já mudou a ideia. Já mudou de pedreiro o processo também. Viu? É uma lambança, assim, aí pum, tem uma casa. Uma hora tem uma casa lá. Esse é o Brasil. Assim, mas assim, aí a gente está tentando melhorar essa situação, dando as informações praticamente de graça em todas as nossas redes, né? Mídias e tal. Porque até o nosso curso é praticamente de graça. Se você comparar a quantidade de informação que tem lá, comparar com uma cadeira da faculdade, assim, eu aprendo mais no meu curso do que em várias cadeiras que eu tive na minha faculdade. E a gente tenta partir, porque tu falou uma casa para 4 pessoas, a gente tenta partir do mínimo possível, né? Para atender a pessoa menos abastada. Então, a gente está falando, a gente está partindo do... Olha, o que realmente é o mais impossível que a gente conseguiria fazer. De um Brasil aqui que talvez muitos dos ouvintes não conheçam. Então, tipo assim, você vai encontrar muita gente falando, arquiteto e engenheiro são obrigatórios em obra. Isso que eu tinha na cabeça. Achava que vocês iam falar isso logo de primeira. Não nem é. Até 80 metros quadrados basta um técnico de edificação, que é que faz um curso técnico que é um curso mais rápido do que o de arquiteto e engenheiro, certo? Então, assim, até 80 metros quadrados, que é uma casa pequena, pode ser o técnico de edificações com um pedreiro, ou, se você quiser economizar, você não pode, em momento nenhum, virar o técnico de edificações ou engenheiro e arquiteto, mas você pode virar o pedreiro da obra, entendeu? Então, se quiser, já faz uma academia, constrói a casa, ficar forte, já é... Não é nem o pedreiro, é o servente de pedreiro. Você entra no nível servente de pedreiro. Assistente do pedreiro. Especialmente de bioconstrução, que você pode ser o servente do pedreiro. Então, e você mesmo pode construir sua casa. Como muita gente não tem condições de construir a casa inteira ela mesma, porque tem trabalho, essas coisas, a gente indica contratar um pedreiro. E se a pessoa tiver mais tempo, aí a gente vai equilibrando. A pessoa tem tempo e tem uma quantidade normal de dinheiro, quer botar a mão na massa, bota só em parte da casa. Então, o pedreiro muitas vezes faz o grosso. E o curso vocês ensinam isso? Tipo, vocês ensinam na prática ali. Levantar uma parede, assim, e tal? Algumas partes, sim, também, de autoconstrução. De métodos que podem ser autoconstruídos, sim. Entendeu? Do método, aí a gente traz os vídeos onde pessoas ensinam, a gente traz cartilhas onde tem as imagens passo a passo que pode fazer. Então, a gente dá o caminho das pedras para a pessoa botar a mão na massa. A gente tem vídeos no canal, a gente botando a mão na massa, fazendo várias coisas. Aí é daí que a pessoa tira alguma experiência para poder começar a levantar a casa. Outra maneira também é mutirões, que muita gente faz. Muita gente faz, principalmente da bioconstrução, que eles chamam uma galera. Vou ensinar para vocês a fazer uma parede de taipa de mão. E vocês vão fazer essa parede aqui. Ele vai lá, ele chama o pessoal no sábado, domingo. O pessoal vai lá levantar a parede. O cabo vai ensinando, que já tem conhecimento. Aí o cara que chamou, ele ganha a parede feita, que era para ele. E o que o pessoal ganha é o conhecimento de como levantar. De obra, aprende a fazer. Então a gente dá vários caminhos para a pessoa ir lá e aprender. Mas também tem o caminho da pessoa que, tipo assim, eu só quero fazer uma casa normal, eu sou ali classe média, tenho condições, sei quanto é que custa a construção, só quero fazer uma construção econômica e sustentável. Escolhas boas. Então aí a gente passa também, esse daqui é o mínimo de esforço que você precisa fazer para ter o máximo de resultado.
Então a pessoa ali não precisa fazer praticamente nada, ela vai só saber o que escolher, só vai dizer, só vai mandar. Quero assim, assado, assado, pronto, entendeu? Faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim. Ela vai saber cobrar os profissionais e falar com eles. E Amanda e Fernando, considerando que, né, duas pessoas com o mesmo gosto, né, mesma nível de conforto, tal, esperado. O baixo custo vem muito mais assim, é o que? É utilizar coisas que já são seminovas, ou é um material que vai ser mais simples mesmo? Da onde que vem? Pensando que a pessoa quer o mesmo conforto, né? O A e o B, assim. Da onde que vem o maior ganho no baixo custo? Assim? Vem da função. A gente vai atender a mesma função com menos serviços. Enquanto que numa construção convencional, eu tenho uma parede que tem a função de vedar, eu tenho uma estrutura que tem a função de segurar, e eu tenho um acabamento que tem a função estética, eu vou juntar tudo isso daí, que eram 3 serviços com diversos outros mini serviços dentro, em um só serviço. Então, quando eu for construir uma parede, eu vou pensar que ela já vai ser minha estrutura e, preferencialmente, já o meu acabamento também. Então, eu junto serviços da construção civil que normalmente seriam feitos separados, sabe? E busco também materiais na construção que tenham mais valor agregados a eles. São materiais que normalmente, inclusive, são mais caros, mas eles são mais caros por um motivo, porque eles te economizam mão de obra, te economizam tempo, te economizam principalmente também material. Então, a gente já viu assim de todo jeito. Uma coisa barata não quer dizer que ela tem baixa qualidade. Uma coisa cara não quer dizer que ela tem alta qualidade. A gente já se deparou com coisas baratas com baixa qualidade, baratas com alta qualidade, assim. Você tem que conhecer, né? Tem coisas caras que são que tem baixa qualidade, e tem coisas caras que tem alta qualidade também. Então realmente associar baixar custos com baixar a qualidade é só um problema de não conseguir identificar a qualidade, identificar as funções que você precisa atender para as suas necessidades. Então a gente vai construir, inclusive uma coisa que eu falo muito, construa somente o necessário, né? Então a gente foca em dar a função vai gerar a forma da casa, entendeu? A função vai gerar a forma da casa. Exatamente, por exemplo. Não, fala. O que seria a função? Exemplo, só um exemplo. O que seria a função gerar a forma da casa? Por exemplo, eu preciso de uma parede que tenha a função para mim de segurar a minha casa, de me separar do meio externo, e o material que eu tenho aqui mais disponível é terra. Então eu vou buscar de intrusos, deixar a casa mais fria, não fazer o barulho da rua entrar na minha casa. Então eu vou pensar o quê? Então são funções. Essas funções têm que acontecer. Qual é o mínimo? Quais são os materiais e métodos que eu tenho que cobra essa função? E quais deles são mais rápidos, têm menos etapas, menos camadas de investimento. E aí eles vão gerando. O mais barato realmente é a casa chegar pronta no seu terreno. Por exemplo, esse seria o ideal. O pré-moldado, vocês comentaram no pré-moldado. Como que é? É isso? Chega pronto assim? Ele tem vários tipos de coisas pré-moldadas, né? Pré-moldado é o que foi feito antes de ser feito em obra. Porque na obra e o pré-fabricado também. Porque na obra você vai lá e molda as coisas lá na hora, né? Em loco, como eles chamam. Aí os pré-moldados tem assim, pilares pré-moldados, tem vigas pré-moldadas, tem paredes inteiras pré-moldadas. São pedaços da casa. Tem um cômodo inteiro da casa pré-moldada. Ou tem a casa inteira. Ou tem a casa inteira toda assim, cortada, fatiada, só para você chegar e montar ela no local. São geralmente as mais em conta, inclusive, do mercado. São as mais em conta. Assim, se você tem uma empresa especializada em fabricar aquilo todos os dias, é óbvio que ela vai conseguir. Não é possível. Diminuir o custo, né? Ela vai conseguir o melhor custo, ela vai conseguir os melhores ganho de escala, né? Você vai tentar fazer uma camisa na tua casa aí, imagina aí, tu tentar comprar linha, agulha e tentar fazer uma camisa contra uma indústria que está fazendo a camisa. Melhor comprar de uma indústria que já faz muitas e muitas e muitas camisas, que ela já está especializada. Ela está o dia todo otimizando. Por que ela tem que otimizar a produção dela, a indústria? Porque senão ela perde para o concorrente dela, que também está todo dia tentando otimizar e tentando oferecer o melhor para o cliente dela. Então, por isso que quando a gente vai construir uma casa do zero, ela é muito artesanal, então demanda muito material. E quando a gente já compra boa parte dessas partes dessa casa pré-fabricados,
que é, por exemplo, a telha sanduíche, que substitui várias outras partes da casa, a gente acelera um processo que ia ser feito artesanal ali, que a gente ia gastar muito mais dinheiro e já compra ele pronto. Diminui o tempo de obra, diminui riscos associados. E vai instalando. Só e eu não perco performance. Não, pelo contrário, não. Você ganha. Só que as pessoas se enganam pelo alto preço dos materiais, sem levar em consideração o que aquele material entrega. Por isso que elas erram tanto, entendeu? Porque todo mundo prefere comprar o tijolinho, que é mais barato, que é R$700, prefere comprar o saco de cimento, que é R$50. Entendi. Você a telha ela R$35, no lugar de comprar uma telha de 200, porque a pessoa não vai entender que a telha de 200, no final, vai sair mais barato do que a telha de 35. E até a gente explicar para a pessoa que sai mais barato se ela leva em consideração a obra toda, é muito cálculo, é muito tempo, e aí a gente, enfim, tá nessa missão aí. Pô, animal. Até muito profissional da área erra, tá? Isso daí, porque, assim, o valor do material, a obra é uma coisa muito complexa. Então, pegar só o valor de um material e entender como é que ele vai impactar na obra inteira exige muito pensamento, sabe? Em todo o resto da casa. E exige muito cálculo também, porque não dá para ir na bola de cristal, né? Vamos ver aqui quanto é que vai sair. Não dá, a gente tem que usar tabela, tem que fazer planilha. E quem é que vai ficar fazendo isso à torta e à direita? A gente. Sim. Entendi. Aí, do meu lado, aí chega, vou passar para você, mas assim, Amanda e Fernando, vocês, na construção da primeira casa, vocês têm algum... o que vocês assim, mais acharam que acertou e mais achou que poderia ter ficado melhor, assim, né? Depois que já estava morando ali e tal. Olha, teve o piso do segundo andar, que era um piso industrial, saiu muito barato e muito bom, todo mundo foi top. É um piso industrial que ele foi feito junto com... Não, ele foi feito por cima da laje, mas ele foi muito bom. A telha sanduíche, a gente também usou tijolo comum, que é um maciço, à vista, tijolo maciço à vista, do tipo comum, não retificado. A gente também eliminou alguns pilares que não precisavam usar balanço. Teve um pilar da varanda que a gente eliminou, ficou um balanço lindo. É o melhor ambiente da casa. Integrados também foi uma... A gente manteve as árvores fazendo sombra na casa, muita gente derruba essas árvores. A gente fez também o cobogó com a falta do cobogó. Cobogó sem material, né? Só com espaço entre os tijolos. Mas reboco de gesso é muito importante também para manter a economia das casas. Acabamentos de baixo custo em geral, tinta de terra. Tinha drywall na casa de vocês? É possível usar drywall assim? Ou não? Ou é drywall? Porque usa muito escritório, né? É só o gesso emestrado, passado por cima do bloco. É só o gesso, a massa. Massa de gesso, assim. O drywall é o gesso já no formato de placa. Mas vocês não usam em construção assim de casa? Ou pode usar? Usamos. Pode usar. Inclusive, usou aqui no nosso banheiro da nossa segunda casa, ele é drywall. E o container, ele é gesso acartonado. Gesso acartonado, ele é parte do drywall. Entendi. Legal. Aí na casa também chegou a usar no forro. Mas tu perguntou também do que a gente errou, né? Eu queria ter feito a casa Eu botei uma telha lá... de policarbonato. Policarbonato, muito ruim. Ela é muito barulhenta. É muito barulho. Quando chove, muito barulho. Muito barulho. É uma transparente. Também é ruim de deixar ela impermeável. A gente brigou, foi muito com ela para deixar ela bem impermeável. Difícil. Não recomendo. É melhor usar o vidro. É uma economia que não vale a pena, por exemplo. Entre um policarbonato, é melhor usar o vidro. É uma telha de acetinato. É uma telha transparente que a gente ainda vou pesquisar, mas é muito específico isso aí. Outra coisa que eu acho mas eu tô falando, o que a gente fez assim que podia ter feito diferente, né? Já aprenderam tudo na prática mesmo, né? Teve a alvenaria estrutural que a gente não conseguiu usar amplamente, porque o meu sogro tinha comprado já os milheiros do tijolo comum, a gente usou, porque tava lá. Né? Tava lá, já comprou, foi um presente que me deixou muito triste, sabe? Mas... né? A males que vem para o bem, porque depois a gente estudou como economizar também na construção convencional, né? Então foi muito bom também por causa disso. Boa. Porque a gente não ia nem precisar, a gente ia economizar mais e não ia precisar dar acabamento em boa parte da casa, né? Mas aí é isso. Outro ponto que é bom, que a gente usou na outra casa, usou nessa aqui, é a bomba de pressurização com fluxostático. Para você excelente. Um banho de cachoeira. Deixa a casa extremamente muito durável, pouca manutenção. E pouca gente sabe. É tão em conta, sabe? Pouca gente sabe. Passa a vida inteira tomando banho ruim, que é uma coisa que a gente... Não é culpa do chuveiro, então. É culpa Não é culpa do chuveiro. Aí as pessoas investem em chuveiro pressurizador,
Aí, porque não conhece a bomba pressurizadora, sabe que se coloca ali uma vez na vida e pronto, esquece. Tem pressão inteira. O chuveiro pressurizador não chega nem perto. E quantas pessoas construíram ali a primeira casa de vocês? Teve pedreiro, teve servente? Só um pedreiro e um servente, que era o que o nosso salário, nossos 2 salários de professor não pagar, porque o pessoal acha que o pedreiro é barato, né, gente? Só que o pedreiro né? 50 a diária do dia. A diária do dia é ótima, né? Mas, tipo assim, é 150 reais, é 200 reais a diária do pedreiro. E o dia tem muitos meses. Eles têm muitos dias. Aí quando você vai ver e quanto tempo de construção? A primeira casa foram 6 meses, essa segunda, corrido, foram 2 meses. Caramba, 2 meses? 6 meses eu achei pouco já, 2 meses. Essa aqui tem 60 metros. Ela é bem menor. Poucas paredes também. E tem um container que foi feito antes. Ele veio Não contei. Se fosse contar o tempo do container, seriam 3 meses. Também. Mas é porque o container você encomenda e ele está sendo feito. Pronto. A outra casa também a gente chamou eletricista e bombeiro por fora e trocou o pedreiro na hora do acabamento. Mas foi só isso. Mas sempre foi então, 6 meses para aquela casa lá que vocês com 2 andares, tudo ali e tal, 6 meses. Foi 6 meses. 6 meses por aí. Claro que não estava 100%, né? Quando a gente se mudou. Não tinha um lago, não tinha cerca. Mas a gente se mudou isso. Quando a gente se mudou, com 6 meses. Porque ela tinha até sido feita ações, mas tinha se deixado parada até a gente chegar lá, sabe? Não adiciona Aí depois, muito. não adiciona. Saquei. O segredo também é construir quando não estiver chovendo. Construir é importante. Porque perde muito dia de obra. É verdade. E essa daqui é porque ela é muito simples, muito aberta, muito. Por enquanto é só um banheiro, uma varanda gourmet, né? Que tem uma copa e um quarto de escritório, entendeu? Uma varanda, cozinha, sala, tudo. Mas é porque outra coisa que eu ia falar, a gente pode construir a casa em etapas, né? Porque, tipo assim, a gente não ia ter condições financeiras de desembolsar 200 mil para construir a casa inteira de uma só vez, sabe? Porque nossa, isso é legal, pensar nisso, em fases. Pô, animal. Então, o que a gente tinha condições era de construir, digamos assim, 100 metros quadrados. Aí a gente, para ficar seguro, se planejou para 60, calculou quanto é que ia sair para construir, foi cortando coisa que não daria para construir, aí foi vendo o que era mais essencial ainda e construiu somente o essencial, que é o que a gente chama aqui da nossa primeira ilha, que é uma ameba, né? Aí depois a gente vai construir a segunda parte da casa, que vai ser a segunda ilha. Aí é bom porque você já está morando, já saiu do aluguel, já pode alugar a sua outra casa, se tiver, entendeu? Já vai rentando ali. Aí você, você mora com um pouco menos de conforto? Sim, mora como se você tivesse ali só uma edícula na casa, né? Muita gente não mas mora e tá bem, tá seguro e... Tá na sua casa própria, não tá gastando dinheiro, entendeu? E vai evoluindo à medida que você pode. É uma das maiores sensações que tem, porque você tem até o tempo de curtir cada coisinha nova que vai pro seu canto, sabe? Ai, meu Deus, essa semana eu tenho geladeira. Tão linda. É muita gratidão que a gente tem durante o processo. Animal. Que bacana. Pô, bacana demais, né? O papo foi muito bom. Queria, na verdade, que você deixasse uma mensagem aí para quem está ouvindo, né, que tem o sonho de construir uma casa, né, uma mensagem para eles e também falar para eles onde é que eles podem te achar. AmandaeFernando.net, tem nossos links, Amanda e Fernando no YouTube, no Instagram, Amanda Alves 5 _, são onde pode encontrar a gente. E uma mensagem para as pessoas é que dá para estudar muito essa parte de resolver o seu problema de casas e da sua construção, reforma, bem antes de começar a soltar qualquer dinheiro, porque você pode ir estudando, pesquisando, projetando, fazendo as suas tabelas. Então, isso você pode sair daqui do podcast e já começar. Você não precisa ficar esperando o dia que você vai ter o dinheiro para fazer alguma coisa. Você começa muito antes. Para fazer todo esse estudo, essa exploração, tem o nosso curso para ajudar bastante, tem todo o nosso conteúdo gratuito também, que ajuda a beça. E tem muito mais do que as pessoas acreditam que tem no Brasil hoje em dia. Eu colocaria aí que, assim, o tempo vai passar de toda forma. Então, mesmo que sua jornada demore 10 anos para você estudando e juntando dinheiro para aquele sonho partindo do absoluto zero, demore 20 anos para você, da mesma forma, ou 30 anos, não importa, o tempo vai passar de toda forma. A questão é mais importante você ter uma direção do que a velocidade que você está indo nessa direção. E
você tem que levar em consideração também que, tipo, muita gente fala, viver de aluguel é mais rentável. E a longo prazo não vai ser, né? Não é, porque imagina quando você tiver com 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, e o aluguel subindo, né? Como é que você vai estar mantendo o seu padrão de vida, né? A tendência é que você vá literalmente consumindo seu patrimônio. Então, a ideia é gerar patrimônio, criar patrimônio, né? E não... Então, é isso. Eu acho que quando a pessoa quer, ela consegue, de acordo com as condições financeiras dela, também fazer o melhor que ela pode nas condições que ela tem agora, enquanto ela não tem condições ainda melhores, né? E buscar ter condições melhores. Porque eu acredito também que a casa ela é muito um habitat que te proporciona um crescimento. Se você fosse uma planta, a casa seria, por exemplo, um adubo e uma irrigação diária para você. Porque o ambiente influencia demais, né? Então, você está num ambiente que foi projetado para você, foi pensado por você e é onde você queria, sempre sonhou estar, faz toda a diferença, sabe? No seu crescimento empresarial, pessoal e outras áreas da vida. Por isso que eu acho que é tão importante. Nosso abrigo, né? Muito legal. Transformador, ó, impactante, hein, Kate? Não, abriu minha mente, juro, abriu minha mente. Verdade, não, foi muito massa. Eu vou ver os vídeos, se eu animar de construir minha casa, eu vou comprar o curso de vocês, aí eu vou mandar o salvômetro lá quanto salvou, juro. Eu tava muito assim, beleza, deixa eu financiar para comprar uma casa pronta, mas, total assim, tipo, construir, faz todo sentido, é verdade. Gente, é sucesso, vai muito bom. Possibilidades e vai amar o processo. Foi, E esse negócio de ir em fases também, porque às vezes a gente pensa, não, tem que ter ali 500 mil para... Não, pô, tem 200 mil? Tem 100 mil? Começa, né? Faz ali, faz teu canto aí, depois tu evolui ele, faz a parte de baixo da casa, deixa projetado com o segundo andar, que tá sonhando alto, faz aí a fundação pensando em 3 andares para cima, a gente faz aqui um triplex no futuro, entendeu? Mas total, fácil. Verdade. Não isso aí. Né? Muito show obrigado, de bola, Amanda gente. E Fernando. Obrigado, Amanda e Fernando. Cara, foi show de bola. A todos que ouviram aí, foi super enriquecedor e muito obrigado aí, gente. Obrigado mesmo. Uma palmas para vocês. Muito obrigada, gente. Muito bom conversar sobre o que a gente gosta sempre, né? Então, muito obrigada.